Hello, titia chegou, minha gente! E hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto desta página, da qual eu sou muito fã, que é o Instituto Ioscas, né? Faz alguns dias que eu não faço leitura do Ioscas. Vamos então para o texto de hoje, texto que ele publicou no site Instituto Ioscas no dia 18 de agosto de 2023, ano passado, e o título é A Pedra no Caminho é a Pedra no Caminho. Vamos lá, criançada. O aroma de café anunciava uma manhã de conversas agradáveis na oficina de Loureiro, o sapateiro, amante dos livros de filosofia e dos vinhos tintos, que costurava ideias e bolsas com rara mestria. A madrugada findava a noite na aprazível cidadezinha de ruas sinuosas e estreitas calçadas por pedras seculares. Meu amigo me ofereceu um sorriso sincero e um abraço apertado. Sem demora, uma caneca fumegante com café fresco estava à minha frente sobre o pesado balcão de madeira. Como de costume, Loureiro se vestia de modo elegante, mas ao seu estilo. A camisa de linho branco com as mangas dobradas até a altura dos cotovelos para não atrapalhar os movimentos necessários ao trabalho, compunha com uma calça preta de fina alfaiataria. Os lindos sapatos de couro preto eram de fabricação própria. Os fartos e desarrumados cabelos brancos ofereciam um toque de rebeldia e charme. Comentei sobre um primo que tinha dificuldade em superar o luto pela partida de um filho às terras altas. Ele estava mais triste e abatido a cada dia, ao ponto de se mostrar incapaz de pensar em outro assunto, como se aprisionado aos limites de uma ideia única e pior, estreita por não se permitir outras camadas, sempre possíveis, de interpretações sobre um acontecimento, seja qual for. O sapateiro balançou a cabeça em anuência e disse: não se trata de depreciar a dor, mas de aperfeiçoar o sentimento para que não mais se manifeste o sofrimento. Os pensamentos servem como reguladores dos sentimentos. Se uma ideia nos traz agonia e mal-estar, significa que não estamos elaborando a experiência da melhor maneira. Necessitamos de urgente desconstrução para não restarmos demolidos. Sempre é possível um olhar que traga clareza e restaure a tranquilidade. Quando a emoção adquire poder para arrastar a razão ao abismo da existência, permitindo que o inconformismo instale um império sombrio, o viver se torna uma sucessão de dias modorrentos e insossos por não oferecer qualquer saída. As noites se alongam e os dias se amiúdam. Parecemos aprisionados na roda das horas sempre iguais. Explosões conflituosas ou implosões depressivas são os inevitáveis efeitos provocados por movimentos autodestrutivos. A inércia é o mais vulgar deles. Muitos acreditam que a estagnação se caracteriza apenas pela ausência de movimentos. Em parte está certo, mas não se resume apenas nisso. A insistência na repetição de movimentos impulsionados por uma mesma ideia que já mostrou não produzir resultados satisfatórios evidencia a estagnação disfarçada. O sujeito não se mexe, o sujeito se mexe, mas não sai do lugar. Pior, muitas vezes termina por afundar. A compreensão é o terreno no qual as boas ideias florescem. Por sua vez, a incompreensão as reprime, distorce e apequena. Similar à areia movediça, quando uma ideia é semeada nos solos da incompreensão, somos sugados à escuridão, pois se estruturam como uma armadilha mental, convencendo o indivíduo quanto à sua incapacidade em criar uma nova realidade. Nada parecerá bom o suficiente, nenhuma saída se mostrará razoável. Mais grave, o faz impotente por acreditar que depende de movimentos alheios para escapar do lugar triste e sombrio que está. São sintomas do vitimismo. Se as incompreensões internas são as arquitetas dos labirintos existenciais, logo, a desconstrução das paredes que o impedem de prosseguir
cabe somente a quem as ergueu. O erro comum consiste em procurar a saída em outras pessoas ou situações. A porta do labirinto jamais abre para fora. Os super-heróis salvam as multidões dos vilões externos. Não, nenhum desses fantásticos personagens dos quadrinhos, apesar dos seus incríveis poderes, jamais resgatou uma vítima de sua própria incompreensão. Nem mesmo na ficção isso é possível. Embora nem sempre perceba, enquanto não se livrar dessa dependência gerada pela ideia que outra pessoa ou situação é responsável pelo seu sofrimento, o indivíduo ficará sem domínio sobre a sua vontade e escolhas e, por consequência, sobre a própria vida, por perder a capacidade de se autodeterminar com alegria em direção à luz. Sim, a evolução exige alegria e prazer, jamais sacrifício. A incompreensão suga todos os movimentos realizados como a gravidade atua sobre uma pedra, a puxando para baixo mesmo quando atirada ao alto. Sem consciência das suas asas, nenhum pássaro será capaz de voar. A liberdade é uma luta renhida, travada no âmago do ser, que exige ousadia para reconstruir o jeito de pensar, coragem para se olhar sem desculpas e uma incomensurável dose de amor próprio. A saída do labirinto é um gesto de encontro consigo mesmo, a origem da genuína liberdade. Por isso, a fé remove montanhas. Não entendi esta última observação, achei-a sem sentido nenhum naquele contexto. Antes que eu perguntasse, fomos surpreendidos pela chegada de René, um velho conhecido proprietário da livraria da cidade. As olheiras fundas anunciavam um evidente abatimento. Eu o tinha visto mal no ano anterior por causa da sua separação com Sofia, com quem fora casado por quase 40 anos. Ele estava pior. Não me ocorreu que o motivo seria o mesmo, mas era. Ao contrário do dito popular, o tempo não lhe servira de remédio. O tempo não socorre quem teima em não aprender a se curar. A ferida estava mais dolorosa. Foi o próprio livreiro quem usou o termo luto para definir o sentimento que o açoitava. Nenhuma das tentativas de auxílio oferecidas pelos amigos surtira qualquer efeito benéfico. Depois de ser recebido com carinho por Loureiro, René retornou ao assunto que ocupava todas as suas horas. Revelou-se inconformado. Como um casamento de tantas décadas pôde terminar sem qualquer aviso prévio? Nunca identificara qualquer insatisfação por parte de Sofia? Tinham uma vida tranquila e sem brigas? Filhos e netos maravilhosos, uma condição financeira sem maiores preocupações. Nada faltava para a mulher, afirmou. Não existia motivo para ela ir embora? Repetiu algumas vezes a frase com os olhos marejados. Loureiro respondeu: nenhum relacionamento termina de uma hora para outra. Absolutamente nenhum. O livreiro interrompeu para dizer que havia muitos anos que Sofia e ele brigavam. O sapateiro explicou. Perdão, gente, que havia muitos anos. O livreiro interrompeu para dizer que havia muitos anos que Sofia e ele não brigavam. O sapateiro explicou. Embora as brigas sejam os sinais mais visíveis e até os mais comuns, não são os únicos, tampouco os mais sérios. A insatisfação impede a felicidade, sendo causa de brigas, quando explode em revolta, sendo causa de depressão, quando implode em tristeza. René questionou o motivo pelo qual Sofia, se insatisfeita, não se manifestou claramente neste sentido durante os longos anos que estiveram juntos. Loureiro esclareceu. Muitos são os motivos, basta um para que o rompimento aconteça. A incompreensão sobre si mesmo leva à insatisfação. Não me refiro somente ao casamento, mas sobre qualquer situação existencial, como a profissional, apenas para ficarem alguns poucos exemplos. Há muitas outras vertentes. Sujeitos bem resolvidos, que já possuem boa compreensão sobre quem são e têm consciência das suas capacidades em se conduzir pela margem luminosa da estrada, conseguem ser felizes apesar das difíceis condições de sobrevivência.
Outros se sentem profundamente infelizes e, embora tenham acesso aos mais sofisticados bens de consumo, envenenam a vida com os frutos da própria incompreensão. René interrompeu para indagar se não bastaria sessões de terapia ou exercícios de autoconhecimento para que a esposa sanasse suas incompreensões sem prejuízo ao matrimônio. O sapateiro foi categórico. Não sei nada sobre Sofia. Talvez nem mesmo ela entenda o alcance de sua decisão. De outro lado, não podemos descartar a possibilidade de ela ter feito uma escolha firme após conquistar a clareza que lhe faltava. Indócil, o livreiro voltou a interromper para dizer que, se ela não entendia a dimensão de sua decisão, sem demora se arrependeria. Loureiro ponderou. Os movimentos intrínsecos se manifestam em atitudes extrínsecas. René disse não ter entendido. Então, o sapateiro esmiuçou a ideia. Um inusitado jeito de ser e viver pode surpreender muitas pessoas ao redor. Mormente os desatentos, mas não tenho dúvida, os movimentos serão serenos e firmes para quem escolhe com clareza. O livreiro perguntou se Loureiro insinuara que ele fora um marido descuidado no trato com a esposa. O sapateiro o corrigiu. Não foi isso que eu disse. Descuidar é deixar de se preocupar e de cuidar. Tenho certeza de que não foi o caso. A desatenção se caracteriza por não se dar conta das mudanças que se anunciam com sutileza. Profundos, os movimentos evolutivos ocorrem de dentro para fora, motivo pelo qual muitas vezes demoramos a notar a transformação. Não raro, durante a transição, há mais significado no silêncio do que nas palavras. As entrelinhas são tão fundamentais ao livro quanto as narrativas dos capítulos. Poucos conseguem ouvir a voz do silêncio ou ler as palavras não escritas, mas a mensagem paira à disposição de todos. Os olhos veem apenas as aparências. Somente a percepção e a sensibilidade nos concede acesso à essência daqueles que estão ao redor. Várias são as situações em que o rosto concorda e sorri por não se sentir capaz de fazer diferente, enquanto a alma sofre sem compreender o motivo da dor. No entanto, quando a compreende, uma transformação tem início. Ao se completar, a mudança costuma ter o impacto de uma avalanche na destruição das velhas formas e estilos de viver. Muitos ao redor se surpreendem, salvo aquele que se encontrou consigo mesmo. René discordou que aquele raciocínio se aplicasse ao seu caso. Ele se declarou atencioso com a esposa durante todo o tempo em que estiveram casados. O sapateiro concordou, sem dúvida. Contudo, oferecemos o cuidado no limite do nosso olhar. Nenhum médico consegue tratar um paciente se não for capaz de diagnosticar a exata enfermidade que o acomete. O livreiro afirmou ter feito o melhor que sabia. Loureiro tornou a concordar. Ninguém duvida disto, e nisso reside os fundamentos da paz que você merece, mas não a encontra por teimar em a procurar nas reações de Sofia, ao invés de buscá-la dentro de si. Você ofereceu tudo o que podia, na última fronteira da sua verdade. Isto basta para a paz. Vários são os motivos que podem levar ao rompimento de um relacionamento, sem que se precise distribuir culpas ou atribuir responsabilidades. O livreiro disse ter dificuldade para compreender as razões de Sofia. Loureiro fez uma importante ressalva filosófica. A tentativa de compreender outra pessoa pode se tornar uma prisão longa e dolorosa. Cada pessoa é um universo grandioso de ideias e sentimentos, alegrias e tristezas, conquistas e decepções. Mesmo convivendo consigo todas as horas do dia, uma pessoa tem dificuldade para se descobrir por inteiro no decorrer de uma existência. Há muita pretensão e irresponsabilidade, ou mesmo vaidade, na tentativa de compreender alguém que, embora faça parte do nosso convívio, apenas lidamos com uma pequena parcela dos acontecimentos ocorridos no interior de outro universo, que possui atmosfera e funcionamento muito diferente do nosso. E por isto, quase que totalmente desconhecido.
Dedique-se a compreender a si mesmo. Há um belo e fundamental trabalho à sua espera. Simplesmente respeite a decisão alheia caso não compreenda ou concorde com as razões de outra pessoa. Ninguém é responsável por você, salvo você mesmo. Ainda que a decisão o afete emocionalmente ou materialmente, ficar aprisionado será uma decisão sua, jamais de outra pessoa. A liberdade exige que você deixe para trás tudo que atrapalha a viagem. O que era, deixou de ser. Simplesmente aceite para que possa recomeçar. Tão e somente aceite. Isso basta. Você terá sempre a si mesmo para caminhar. Ficamos algum tempo sem dizer nenhuma palavra. O livreiro precisava metabolizar aquelas ideias para que se tornassem mecanismos de compreensão sobre si mesmo, sem os quais não conseguiria sair do lugar por não saber onde ir. Foi René que rompeu o silêncio ao confessar algo nunca dito a ninguém. Sofia disse não mais me amar, admitiu. Jamais falara isso a outra pessoa por não suportar a dor que aquela frase provocava. Em seguida, desabou em pranto. Loureiro se levantou, atravessou o balcão e abraçou demoradamente o amigo. Nada disse, nem precisava. O abraço continha um discurso sincero de acolhimento, falando ao livreiro que ele não estava sozinho. Havia alguém disposto a ouvi-lo na tentativa de que ele próprio conseguisse compreender como ergueu o labirinto que o impedia de seguir em frente. Embora toda ajuda fosse bem-vinda, apenas René poderia desconstruir as paredes que o aprisionava em cárcere existencial. A compreensão tem o poder de desconstruir os obstáculos. René perguntou o que fazer com o amor que sentia. Loureiro arqueou os lábios em lindo sorriso e o desconcertou. Nunca o perca. Todo amor é por demais precioso. O livreiro confessou que tentou sentir raiva de Sofia como maneira de expulsar o amor que tinha por ela. Admitiu que esse movimento serviu apenas para o tornar uma pessoa azeda, descrente de bons sentimentos. Não queria isso para si. O sapateiro então esclareceu. Amar exige sabedoria para adequar o amor a cada situação, sem deixar que se transfigure pelos ralos das incompreensões. Há muitas maneiras de se fazer um laço. Encontre o melhor jeito para o amor que possui. Então, da dor se fará alegria. Encontre um modo de amar Sofia fora da convivência estreita do casamento, mas com todo o gosto que somente o amor permite. Lembre que ao lado dela, você viveu alguns dos momentos mais lindos de sua história. Filhos e netos em comum também criam elos de amor. Ao agradecer por isto, sentirá o amor voltar a germinar no coração. Um amor diferente do anterior, mas também amor. Seja gentil ao pensar nela, seja gentil no trato consigo. Este movimento lhe fará se sentir muito bem. Na medida do possível, construa uma bonita amizade com Sofia, se numa análise sincera encontrar motivos para isto. O amor foi feito para libertar, para abrir caminhos, nos impulsionar a ir além de quem somos. Não podemos ficar restritos a poucos modelos de amar, enquanto a vida nos oferece 1000 outras possibilidades. Não há motivo para restringir quando se pode ampliar. Enquanto aprisionado em mágoa, significa que você ainda não foi capaz de entender o amor. Encontre a ideia que o sufoca, depois a arranque de si. René perguntou como faria isso. Loureiro respondeu: elabore suas experiências com elementos diferentes dos utilizados até o momento. Do contrário, não encontrará soluções libertadoras. Enquanto os resultados gerarem mal-estar, rancor, mágoa e outros sentimentos afins, significa que as experiências não foram processadas corretamente. Faça uso do respeito, da gratidão, da compaixão ou do perdão, a depender do caso. Quando conseguir recordar os fatos sem nenhum sentimento, quando as lembranças não forem mais amargas, sem ocupar a sua mente e o torturar o dia todo, todos os dias, terá conquistado um pouco mais de poder sobre si mesmo. Isso se traduz em paz, felicidade, dignidade e amor próprio. Acredite, esse movimento será necessário não somente agora, mas em diversas situações ao longo da sua existência.
Os sofrimentos são algozes típicos àqueles ainda aprisionados nas próprias incompreensões. Faz-se necessário uma viagem intrínseca de descoberta, encontro e conquista da genuína liberdade. Ninguém será verdadeiramente livre enquanto não a realizar. O livreiro tornou a se calar. Aquelas palavras o levaram à reflexão. Depois de alguns minutos, disse entender que precisava dar prosseguimento à sua vida, mas era como se houvesse uma enorme pedra que o impedia de ir para a frente. Com um sorriso iluminado, o loureiro pontuou: a pedra no caminho é o caminho. René disse não ter entendido. Para minha surpresa, o sapateiro tornou a citar o mesmo trecho das Escrituras. A fé remove montanhas. O livreiro falou que tinha ficado ainda mais confuso. Tive que concordar. O sapateiro então explicou: não há pedra maior que uma montanha. A famosa expressão se refere aos grandes obstáculos existenciais. Somente a fé é capaz de os remover. René disse não se afinar com nenhuma religião. Loureiro pontuou: isso não impede de usar sua fé como ferramenta de construção. O livreiro disse que não queria ser indelicado, tampouco depreciar a importância das igrejas e das orações, mas confessou não se sentir confortável com essas práticas, embora respeitasse quem assim se sentisse bem. O sapateiro então esclareceu: a oração não precisa estar atrelada à religião, tampouco à fé. A oração tem a importância de nos conectar às esferas mais sutis da existência e, assim, nos fortalecer à vontade, além de nos ajudar a ver o que ainda não conseguimos enxergar. Se for ateu, entenda a oração como uma conversa íntima consigo mesmo. O resultado será o mesmo. O sagrado reside dentro de nós. Oração é conexão, fé e ação. Ter fé significa movimentar o sagrado que nos habita. Entenda como sagrado tudo aquilo que nos faz evoluir, que nos torna pessoas melhores. Uma das características do aperfeiçoamento pessoal é a capacidade de desmanchar as incompreensões. Não existem outras pedras. Se por uma ótica primária as pedras se apresentam como empecilhos, através de um olhar aperfeiçoado se oferecem como incríveis oportunidades de aprendizado e transformação. São mestres por excelência por nos levarem a semear dons desconhecidos, germinar potenciais adormecidos e florescer virtudes ocultas. Então, as pedras deixam de ser obstáculos para se tornarem um caminho de evolução. Agradeça as montanhas. A fé é toda ação iniciada através de corajosos e sinceros movimentos intrínsecos que se expressarão em leveza e suavidade, força e equilíbrio no nosso jeito de ser e viver. René quis saber se todo aquele poder estava dentro dele. O sapateiro disse sim com a cabeça e finalizou: fomos condicionados a buscar pelos poderes do mundo, esquecendo onde está escondido o verdadeiro tesouro. Todos querem conhecer as belezas de Paris, Pequim e Nova York, sem se dar conta das maravilhas existentes na alma. Conhecem tudo, mas não conseguem compreender nada por desconhecerem a si mesmos. Então, enxergam pedras onde existe um caminho. O livreiro enxugou as lágrimas, esvaziou a caneca de café, olhou para o relógio de pulso e nos convidou para almoçar em um restaurante próximo. Aquela conversa preenchera a manhã. René queria comemorar. Perguntei o motivo. As pedras, murmurou, como quem fala consigo mesmo. Sugeriu que trocássemos o café por um bom rótulo de vinho tinto. Foi um almoço alegre e inesquecível. E os Cás. Aí está, né? Mais uma dessas pérolas do Instituto Ioscás, que nos traz tantas reflexões, né, sobre o nosso posicionamento diante de situações que a gente teima em não compreender e principalmente em não soltar. Tanto a questão do luto, né, que o Ioscás trouxe no início, quanto a questão da separação do René, que também é um luto, porque luto é tudo aquilo que remete à perda, né, separação, perda de um emprego, papapá, precisam ser elaborados. A grande questão
é que muitas vezes, diante de situações como essas, a gente parece que perde um pouco o senso de clareza e de entendimento da vida, como uma sucessão de acontecimentos da qual nenhuma, né, dos quais nenhum de nós está isento. Quando a gente atravessa esse tipo de situação e cai no inconformismo, a gente cria pra gente um verdadeiro inferno, gente. Usar uma palavra bem... Não é uma questão, como ele disse, né, de depreciar a dor, mas é de aperfeiçoar o sentimento para que não se manifeste como sofrimento. Teve um dado momento aqui, né, que ele falou da questão do tempo, né, que para o René o tempo passou. E eu sempre disse isso, eu digo isso até no trabalho que eu faço com o luto. O tempo só passa, o tempo não faz nada além de passar, que é a função dele. Quem coloca as coisas no lugar somos nós, porque nós precisamos colocar no nosso lugar interno, né? É o quanto é importante a gente fazer a nossa parte para que o tempo em alinhamento com as nossas ações nos ajude a ressignificar, a recomeçar, a retomar as nossas vidas. Essa coisa de você insistir numa ideia ou num pensamento que não te agrega nada também é uma forma de inércia, como ele falou, né? Inércia não é só ficar parado. Quando você insiste muito numa coisa, você está parado. Tua energia está sendo desperdiçada, as coisas não caminham para você e não vão caminhar. É preciso um movimento que te leve para frente, que te faça sair daquele estado, né, em que você se colocou ou foi colocado. Vamos supor, a vida trouxe uma circunstância como essa. Ele não estava esperando, né, o divórcio da esposa, embora depois ele confessou que a esposa disse que não o amava mais. A gente tem uma dificuldade muitas vezes de lidar, né, com verdades. E é uma questão dela. Ela não ama mais, ela foi honesta. Quantos casamentos, né, a gente ouve por aí que são apenas, como se fala, aparência. Uma das partes já não está no casamento, às vezes até as duas, mas acabam continuando por uma série de fatores. Ser sincero consigo, antes de tudo, é fundamental. Ela foi sincera, ele não aceitou. E ficou remoendo aquilo, quer dizer, se separaram e ele continuou removendo aquilo. O fato dele remoer aquilo não muda a história, não muda a posição dela, não muda a decisão dela. Quantas vezes a gente se agarra, né, em situações que já não são pra gente, essa que é a questão. Um casamento, são os dois lados. Se um não quer, eu não entendo essas cabeças que insistem em ficar num relacionamento que já não cabe a elas. Já não pertence. Mas eu amo pelos dois. Isso é conversa fiada pra boi dormir, minha gente. Que ninguém ama por dois, não. Você ama por você. Não existe compensação. É preciso equilíbrio. Como é que a pessoa insiste em ficar num relacionamento que ela sabe que a outra parte não quer estar com ela? Isso, para mim, é um sentimento de autodepreciação, desvalorização. A pessoa se sente tão nada que muitas vezes ela força, muitas vezes pela parte financeira, por outras circunstâncias, a pessoa a continuar com ela. Tudo bem, não é o foco aqui desse texto, mas eu me sinto aqui impelida a falar. Aceitar a decisão do outro, respeitar a decisão do outro é importante. E isso também é autorrespeito. Eu aceito a decisão do outro, respeito e sigo a minha vida. A grande questão é que muitas vezes a gente busca, a gente, né, ou quem vive situações assim, saída fora, no outro, no que o outro diz, no que o outro... É tudo dentro. É tudo dentro. A gente pode contar com um apoio externo,
Veja o próprio caso do René, né? Quando o Loureiro disse tudo que tinha para dizer, que ele caiu em si, ele confessou que a ex-esposa já não o amava. E aí veio a limpeza, né? O choro. O que fez o Loureiro? Levantou, abraçou, acolheu. Aliás, né? Pegando aí, fazendo um gancho com o texto da Claudinha, né? Dos curadores. Isso aí é um trabalho de cura. Disse o que tinha para dizer, né? De acordo com a permissão que foi dada, porque quando o René trouxe o assunto, obviamente, ele abriu a possibilidade de se falar sobre aquilo. O René ouviu, num primeiro momento resistente, né? Questionando algumas questões, mas depois ele percebeu. É importante que a gente não leve as coisas para o lado do orgulho. Eu acho que o orgulho acaba colocando a gente em muitas enrascadas. Né? A coisa dessa não aceitação vem muito dessa coisa do orgulho. Aconteceu, vamos tocar o barco. Né? As perdas, entre aspas, vêm de muitos setores das nossas vidas. Não adianta ficar lamentando, se corroendo, né? Em porque sim, e se, porque, por... Aconteceu, tá aqui o fato. Bola para frente. O que a gente faz a partir de agora? Né? Até achei aqui a frase do tempo. O tempo... Tá aí uma frase para vocês marcarem no bloquinho. O tempo não socorre quem teima em não aprender a se curar. O tempo passa. É a função do tempo. A gente realmente precisa fazer a nossa parte. Deixa eu ver aqui alguns pontos que eu coloquei. Teve um momento que o René disse que tinha dificuldade de compreender, né, Sofia? E aí o Loureiro disse: a tentativa de compreender outra pessoa pode se tornar uma prisão longa e dolorosa. E é verdade, não adianta que tentar entender o outro. O outro é um universo de ideias, de sentimentos, de vivências, de dores, de alegrias. Não dá para entender. Há muita pretensão ou irresponsabilidade, ou mesmo vaidade, na tentativa de compreender alguém que, embora faça parte do nosso convívio, apenas lidamos com uma pequena parcela dos acontecimentos ocorridos no interior. Assim como também, né, ninguém consegue, entre aspas, nos compreender. É cada um com o seu mundo. Claro que existe a troca, claro que existem as possibilidades de se conversar, de interagir, até justamente numa troca de experiências que pode ser enriquecedor para todo mundo. Mas a gente não pode querer compreender o outro e também querer que o outro nos compreenda. A compreensão tem o poder de desconstruir obstáculos. Gente do céu, quando a gente compreende as coisas, que peso a gente tira de cima da gente. Hoje a gente recebe um volume de informações tão absurdo e tão claras, né? Informações tão claras que eu, Márcia, tenho ainda uma certa dificuldade de compreender como é que pessoas já estão há tanto tempo estudando como eu estudo ainda não compreenderam e ainda vivem na coisa de se sentirem vítimas, reclamando da vida que tem e não percebem que está nela a grande chave para a virada das situações dela, das situações que elas vivem. Porque elas não acreditam nelas. Então, combatem o sistema com ódio, com raiva, com revolta e só atraem para ela cada vez mais disso. Mude o seu interior e você vai ver mudar o entorno. Isso é certo. Isso é certo. Eu mudo dentro, eu mudo fora. E ele chega num ponto aqui, né, quando o René pergunta o que fazer com o amor que ele sentia pela esposa, e o Loureiro aqui tão
né, com tanta sabedoria e sensibilidade, né, fala dessa transformação do amor, né, de um amor que antes ele tinha pela esposa como mulher, mas que hoje já não é possível. E através de um trabalho de libertação, né, desses sentimentos que o aprisionam, nessa prisão que ele mesmo criou, ah, que ele possa se lembrar dos bons momentos, da história bonita que eles construíram, filhos, netos, todos os obstáculos que eles superaram. Porque o pessoal tem a mania de dizer assim, vamos lá, a pessoa vive 20 anos com outra, acabou o casamento, ah, não deu certo. Como que não deu certo, gente? Viveram 20 anos. Claro que deu certo, mas chegou um tempo. E ressignificar esse sentimento é importante. Então ele fala, né? Lembre-se que ao lado dela você viveu alguns dos momentos mais lindos de sua história. Filhos, netos em comum também criam elas de amor. Ao agradecer por isso, sentirá o amor voltar a germinar no coração. Um amor diferente do anterior, mas também amor. Seja gentil ao pensar nela, seja gentil no trato consigo, e esse movimento lhe fará se sentir muito bem. Ressignificar o amor, né? Ao agradecer por isso, por essas lembranças. E isso traz uma cura muito grande de fato, porque libertar-se de sentimentos que nos aprisionam, que nos fazem mal, é uma tarefa que cabe a nós. É trabalhoso, mas é possível. Sim, uma parte importante, né? Enquanto os resultados gerarem mal-estar, rancor e mágoa e outros sentimentos afins, significa que as experiências não foram processadas. Então, quando você pensa na pessoa, usando aqui o exemplo dele, claro, do Remy, e você ainda sente algo de ruim, existe algo ainda que precisa ser trabalhado. E aí você continua trabalhando, né? Usando o respeito, usando a gratidão, usando o perdão, o auto-perdão, todas essas virtudes que aqui estão para nos ajudar a realmente, né, para que a gente evolua, para que a gente aprenda a soltar aquilo que já nos acrescenta, já não nos acrescenta, para que a gente possa fluir pela vida. Quando conseguir recordar os fatos sem nenhum sofrimento e quando as lembranças não forem mais amargas, terá conquistado um pouco mais de poder sobre si mesmo. Os sofrimentos são algozes típicos àqueles ainda aprisionados nas próprias incompreensões. O sofrimento advém da incompreensão. Quando você compreende, é o que eu falei, você solta um peso. Quando você compreende, é o que o Vital falou, né, no vídeo do Karma. Compreender, aceitar e soltar. Essas ações é que movimentam as nossas vidas. E a questão da pedra no caminho, né? Não a pedra no caminho é o caminho. E a fé remove montanhas. Não há pedra maior que uma montanha. E essa pedra se relaciona exatamente aos obstáculos das nossas existências. E realmente só a fé é capaz de os remover. Quando a gente tem fé, realmente não existe limite. Você se imbui de um sentimento, como se você vestisse uma capa de superpoder. Ter fé significa movimentar o sagrado que nos habita. Entenda como sagrado tudo aquilo que nos faz evoluir, que nos torna pessoas melhores. Uma das características do aperfeiçoamento pessoal é a capacidade de desmanchar as incompreensões. Não existem outras pedras. Nós, muitas vezes, né, potencializamos essas pedras pela falta de compreensão, consequentemente pela falta de aceitação. Se por uma ótica primária as pedras se apresentam como empecilhos, através de um olhar aperfeiçoado se oferecem como incríveis oportunidades de aprendimento e transformação. Porque são os obstáculos que nos levam a desenvolver habilidades, capacidades, nos levam a realizar coisas que a gente nunca se imaginou capaz de realizar. Nos levam, muitas vezes, através da superação dessas montanhas, a experienciar e viver uma vida que a gente jamais imaginou que viveria.
A fé é toda ação iniciada através de corajosos e sinceros momentos intrínsecos que se expressarão em leveza e suavidade, força e equilíbrio do nosso jeito de ser e de viver. Todos querem conhecer as belezas de Paris, Pequim e Nova York, sem se dar conta das maravilhas existentes na alma. Conhecem tudo, mas não conseguem compreender nada por desconhecerem a si mesmos. Então, enxergam pedras onde existe um caminho. Que reflexão! Que a gente olhe à nossa frente, independente do que estiver ali, que a gente enxergue o caminho e saiba que aquela pedra que está ali está para ser superada e está para, sei lá, destravar algo que é necessário para a gente. Que essa pedra vem nos trazer um entendimento, uma clareza sobre algo que talvez a gente ainda não tenha tido condições de perceber. E é justamente essa pedra, esse obstáculo que vai disparar o gatilho, que vai nos fazer mergulhar dentro de nós mesmos a fim de buscarmos esse entendimento, essa compreensão sobre nós mesmos. Tá bom, minha gente? Fica esse texto do Ioscas hoje na presença do sapateiro loureiro, um dos personagens fantásticos, tão sábios e leves, né, que o Ioscas nos traz através dos seus textos. Fica aqui na descrição o link desse texto que eu fiz aqui a leitura para vocês, lembrando que existe o canal do Ioscas também no YouTube, com alguns textos lá gravados, tá bom, minha gente? Gratidão por tudo, meus amores. Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.